Amém, queridos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus à nossa primeira aula. E como é aula, como é um momento de aprendizado, você não pode esquecer nunca seu caderno, ou seu papel, sua agenda, um local para você fazer anotações, sua caneta e também a sua Bíblia. E o mais importante de tudo, a sua presença. Então iniciamos hoje o nosso recal, a nossa reciclagem capacitadora de líderes. Como já fizemos uma introdução na nossa última reunião de líderes que nós realizávamos na sexta-feira, hoje estaremos falando do primeiro princípio. Nós vamos tratar de princípios baseado em um livro de John Maxwell. E você, se quiser depois, pode adquirir esse livro. É um livro muito bom, muito interessante, que ele trabalha com princípios de relacionamento. Quando nós nos dispomos a ser líderes, quando nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor na igreja ou em qualquer lugar e trabalhar com pessoas, isso envolve relacionamento. E nós falamos naquela introdução que os relacionamentos vão ser de crucial importância para o nosso crescimento, para o crescimento daquilo para o qual nós trabalhamos. Se você é líder de célula, os relacionamentos da sua célula vai ser de suma importância para o crescimento da mesma. Às vezes a gente fica achando que pode ser uma ilha, pode ser isolada, não preciso falar com ninguém, não preciso me comunicar com ninguém, não preciso me relacionar com ninguém, mas isso vai levar você simplesmente a ficar ali encolhido, não vai crescer, não vai aprender, não vai desenvolver, não vai progredir na sua vida. E a gente depende de relacionamento. Deus nos criou seres relacionáveis. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: eu preciso me relacionar contigo. Amém, querido? Os nossos relacionamentos são de suma importância. É óbvio que nós desenvolvemos relacionamentos específicos. O marido e a esposa, os cônjuges deles têm um tipo de relacionamento individual com eles mesmos, que eles não têm com mais ninguém, só com eles. Da mesma forma, os pais têm com os filhos com os pais, relacionamentos de amizade, relacionamentos na área da escola, da faculdade, do trabalho, enfim. Nós desenvolvemos vários tipos e vários níveis de relacionamento. E tratando de relacionamentos, nós olhamos para esse primeiro capítulo, primeiro estudo de hoje, e precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual é a percepção que eu tenho das outras pessoas? Como eu vejo as outras pessoas? E é por isso que hoje nós queremos tratar sobre o princípio da lente. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. O texto diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É um texto bastante conhecido, faz parte do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que nos chama a atenção para como nós temos visto as outras pessoas e como temos tratado as outras pessoas. Eu creio que já deve ter acontecido com você, de você começar algo novo com outras pessoas, tipo aula, quando
você vai para uma faculdade ou para uma escola e você entra numa turma nova que você não conhece ninguém, ou então um novo emprego, e às vezes chega alguém para você, não sei se você já passou por essa experiência, chega alguém naquele local novo para você e diz assim: cuidado com fulano, fulano é perigoso. Eu não sei quantos já passaram por essa experiência, e você ser novo naquele ambiente e alguém chegar para você e dizer isso. Eu quero dizer para você que quando o meu pastor lá no Rio de Janeiro me escolheu para ser pastor auxiliar, eu estava terminando ainda o seminário e, na verdade, eu estava auxiliando ele, embora ainda não fosse consagrado pastor. Depois eu fui consagrado pastor e fiquei como auxiliar dele. Mas eu me lembro que quando ele me apresentou a igreja dessa forma, como quando eu e a bispa estávamos lá, e ele então me chamou lá na frente e disse: olha, a partir de hoje, Neto vai estar nos ajudando, vai estar me auxiliando. Eu me lembro que uma pessoa me procurou e falou isso para mim. Ele disse: olha, cuidado com fulano, ele com certeza poderá lhe criar problemas. Queridos, isso cria em nós, muitas das vezes, uma predisposição a julgar aquela pessoa. Nós começamos a ter pensamentos pré-concebidos. Nós já começamos a avaliar tudo que aquela pessoa fala. Começamos a ficar com o pé atrás em relação àquela pessoa. E não foi diferente comigo. Eu comecei com o tempo a conhecer melhor aquela pessoa. E na verdade o que eu descobri não foi nada daquilo. Eu descobri que aquela pessoa tinha um zelo pelo Evangelho, um zelo pela igreja tão grande, que isso acabava levando ela a querer que as coisas fossem feitas de forma correta. Nada errado com isso, mas ela queria que as coisas fossem feitas de forma correta segundo a ótica dela, segundo o ponto de vista dela. E isso fazia ela criar problemas para a liderança, para as pessoas que estavam à frente. E no fim, nós percebemos que nos tornamos bons amigos. Por quê? Porque eu pude perceber isso nela. Ela não era má, ela não estava agindo com maldade, ela não estava agindo de forma perniciosa, ela não queria destruir o trabalho nem a igreja. Ela estava querendo que as coisas fossem bem feitas. Na verdade, fossem feitas de forma muito boas, até demais do que estava sendo feito naquela época. Um grande exemplo clássico que eu gosto sempre de contar, e talvez você já tenha ouvido essa história, eu quero ler para você aqui, eu quero falar para você nessa manhã, é a história de um casal que eles mudaram para uma casa nova, e na primeira manhã que eles estavam na sua casa nova, estavam ali tomando café à mesa, quando a esposa olhou pela janela para a casa da vizinha, que naquele momento estava pendurando lençóis em um varal. Então ela comentou com o marido: mas que lençóis sujos ela está pendurando no varal. Provavelmente ela está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade com ela, perguntaria se ela quer que eu ensine ela a lavar roupas. O marido observou calado. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava seus lençóis no varal. A mulher então comentou de novo com o marido: nossa, essa vizinha continua pendurando lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade com ela, perguntaria se ela quer que eu ensine ela a lavar roupas. E assim a cada dia, os 3 dias seguintes, a mulher repetia seu discurso enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher surpreendeu-se ao ver os lençóis brancos, alvíssimos, sendo estendidos. E empolgada, ela foi dizer ao marido: veja, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. Será que alguém a ensinou? Porque não fui eu. E o marido calmamente respondeu: não, minha esposa, é que hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. E assim é, querido, na nossa vida. Tudo depende
da janela pela qual observamos os fatos. Antes de criticar, julgar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir ao seu julgamento. Verifique seus próprios defeitos e limitações. Devemos olhar antes de tudo para a nossa própria casa, para dentro de nós. Só assim poderemos ter uma real visão das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, a primeira coisa que nós chamamos a atenção acerca do princípio da lente é que quem você é determina o que você vê. Diga isso para você mesmo. Quem eu sou, determina o que eu vejo. Querido, diz uma história que um homem mudou-se para uma certa região montanhosa, para uma campina. Ele saiu, na verdade, de uma região montanhosa e foi morar num local plano, numa campina, e construiu uma casa onde tinha uma relva muito grande, era uma campina muito grande. Ele construiu uma casa com uma enorme janela, da qual ele podia contemplar centenas de quilômetros de terras vazias, prontas para cultivar ou criar animais. Quando perguntaram a ele se ele gostava da sua vista, da vista que ele tinha daquela janela, ele disse: eu gosto, mas o único problema é que não tem nada para ver. Na mesma época, outro homem mudou-se da campina e foi morar numa região montanhosa. Construiu também uma casa com uma grande janela, da qual poderia olhar para as montanhas. Quando lhe perguntaram o que achou da vista, ele disse: gostei demais, mas o único problema neste lugar é que não dá para ver nada por causa das montanhas. Ou seja, queridos, às vezes nós podemos até exagerar um pouquinho na história, mas ela revela uma verdade. E aquilo que vemos influencia, aliás, aquilo que somos influencia aquilo que vemos. Como eu sou vai influenciar totalmente aquilo que nós estamos vendo. E nem sempre aquilo que eu estou vendo é aquilo que meu irmão do meu lado está vendo também. Aquele homem que foi trabalhar, ele era vendedor de sapato, foi trabalhar num local, numa cidade onde ninguém tinha sapato. E ele virou para o patrão e disse: a nossa loja vai falir, porque aqui ninguém usa sapato. Vou vender sapato para quem? Ninguém usa sapato. E outro vendedor chegou na mesma loja, na mesma cidade, e ligou para o chefe e disse: olha, nós vamos enricar, a loja vai crescer, porque aqui ninguém tem sapato, todos precisam comprar sapato. Então, como eu vejo as coisas, vai influenciar como eu sou. Na sua célula a mesma coisa. Se você ficar olhando para a sua célula uma ótica de pessimismo, de que não vai dar certo, de que só tem problema, de que lá só tem nó cego, de que nada vai acontecer, nada vai crescer, minha célula nunca vai multiplicar, eu nunca vou conseguir, eu vivo cansado, na reunião eu não estou com tempo, eu não consigo. Isso vai influenciar o jeito de você ser na sua célula ou em qualquer outro local que você está. Então as coisas que vemos são determinadas pela forma como somos. A segunda coisa que eu destaco é que quem você é determina como também você vê as outras pessoas. Um certo viajante se aproximou de uma grande cidade e perguntou para um velhinho sentado à beira da estrada: como são as pessoas desta cidade? E o velhinho respondeu uma outra pergunta, perguntando assim: como eram as pessoas do lugar de onde você veio? E aquele viajante disse: as pessoas de onde eu vim eram horríveis, nada confiáveis, pessoas detestáveis em todos os sentidos. E o velhinho então respondeu: meu querido, você verá os mesmos tipos de pessoas nesta cidade. Mais um tempo depois, outro viajante parou e perguntou sobre aquela cidade aquele velhinho. E o velhinho, com muita paciência, respondeu com uma outra pergunta: como eram as pessoas do local de onde você veio? E aquele viajante respondeu: eram pessoas maravilhosas, eram pessoas boas,
pessoas amigas, em todos os sentidos. E o velhinho respondeu: aqui você verá os mesmos tipos de pessoas, do mesmo jeito. Queridos, às vezes nós precisamos mudar um pouco a nossa forma de ser, para poder enxergarmos aquilo que está acontecendo à nossa volta e as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes na célula nós nos preocupamos em ministrar o estudo. Lógico, precisamos ministrar o estudo. Nos preocupamos em fazer cada parte, oração, louvor. Às vezes nos preocupamos até com o lanchinho no final da célula. Mas muitas vezes você não está nem um pouco interessado nas pessoas que estão dentro da tua célula. Você não está nem um pouco interessado em saber como elas estão, o que está acontecendo com elas. Às vezes, por que ela chegou atrasada, por que ela está daquele jeito, por que ela está calada, ou por que ela está falando demais, por que ela está com a cara feia, por que ela está, às vezes, de uma forma que, às vezes não é só problema, às vezes a pessoa está tão sorridente que atrapalha até a reunião da célula, está tão feliz, e você nem se interessa em saber por quê. Porque às vezes você, sua ótica, a sua forma de ser, como você vê, como você sempre viu, você foi treinado para ver daquele jeito. Nós precisamos aprender a ver de outro jeito. Quando Jesus ele para de frente daquela árvore, aonde o baixinho, Zaqueu, estava lá em cima. Jesus então vê Zaqueu, e quando Zaqueu descer, ele diz: eu vou para a tua casa. E as pessoas começam a criticar. Começam a dizer: nossa, ele vai entrar na casa do pecador, ele vai entrar na casa do cobrador de impostos, ele vai entrar na casa de um homem que não vale nada. E Jesus diz assim: ele também é filho de Abraão, a salvação também chegou até ele também merece a salvação. A ótica que Jesus olhava não era a ótica que o povo olhava, não era a ótica que os fariseus olhavam, porque volta e meia Jesus era criticado por conta da ótica que ele tinha acerca das pessoas. Ele vai dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, porque o Filho do Homem não veio para destruir o mundo, mas ele veio para salvá-lo. Teve uma ocasião que ele foi barrado de entrar, os samaritanos não deixaram que ele entrasse na cidade. Então João diz: Senhor, se tu quiseres, nós podemos orar para Deus mandar fogo do céu para consumir os samaritanos. Jesus disse: não é esse o sentido, não é esse o espírito, João. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Havia um clima de crítica, de condenação, sabe, de acepção de pessoas naquela época. Hoje talvez você não faça acepção de nenhum samaritano. Ele pensa: existe hoje samaritano, assim como tinha naquela época. Mas hoje nós fazemos acepção de tantas outras coisas, porque o irmãozinho pensa diferente de mim, porque ele tem um padrão de vida diferente do meu, porque ele tem uma cor da pele diferente da minha, porque ele tem gostos diferentes dos meus gostos. E nós, com a nossa ótica, o nosso paradigma, o nosso mapa mental, nós julgamos, condenamos e criticamos. Eu não quero esse irmão na minha sala, de forma alguma. Vivemos uma realidade que precisa ser melhorada, precisa ser mudada, mas nós caminhamos a passos largos para a volta de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. E Jesus, meu querido, ele disse que no fim dos tempos o amor esfriaria. Ele disse: quando voltar o Filho do Homem, será que encontrará fé na terra? Então a fé vai esfriar também. Mas precisamos parar e pensar e dizer: Senhor, que não comece comigo. Eu não quero que o meu amor esfrie, eu não quero que os meus relacionamentos esfriem. Eu quero que a lente das minhas vistas, dos meus óculos que eu vejo as pessoas, sejam sempre limpas. Eu não quero olhar para o irmão e ver o sujo como aquele lençol da história. Mas está sujo não é o lençol, é o meu óculos, é a minha lente, é a minha janela. A terceira coisa que eu destaco é que quem você é determina como você vê a sua própria vida. Aqui está uma velha história que costumava ser contada
pelos avós, né? Que diz que certo dia um vovozinho estava dormindo. Quem tem neto aqui? Levanta a mão. É um privilégio ter neto, né? Neto, eu descobri o que é neto. Eu ainda vou ter, mas eu vou descobrir melhor ainda quando eu tiver. Mas eu sempre converso com alguns avós e eles me dizem que neto é igual a um filho ou filha, né, coberto de mel. É um filho adocicado, mas às vezes neto apronta. Né? E nessa história, o que os netinhos fizeram? O vovô estava sentado, dormindo, aliás, no sofá, e o vovô tinha aquele bigodão bonito, né? Quem tem tipo de macho assim, bigodão, né? E eles foram lá na geladeira, tinha um restinho daquele queijo, tipo gorgonzola. Quem conhece queijo gorgonzola sabe que queijo gorgonzola tem cheiro de chulé. E pegaram aquele queijo e passaram no bigode do velho, enquanto o velho dormia. E aí, daqui a pouco, saíram, se esconderam, o velho começou a mexer o bigode, né? Sentindo aquele cheiro ruim. Aí o velho acordou e falou assim: minha nossa, estragaram a sala. A sala está podre. E aí ele saiu, foi para a cozinha, chegou lá, rapaz, estragaram a cozinha. A cozinha está podre. E aí ele foi para o quarto e disse a mesma coisa. Daqui a pouco ele desiste, sai de casa, nossa casa está toda podre. Aí vai para a rua. Aí ele, meu Deus, estragaram o mundo. É uma história engraçada, mas muitas vezes é assim que nós vemos a vida. Enquanto aquele velhinho, aquele vovozinho não limpasse o queijo do bigode, ele continuaria achando que o mundo estava podre. Muitas vezes nós estamos assim. Estamos com algo em nós que está deturpando a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas à nossa volta. Se você ligar a televisão hoje, você é sugerido insistentemente a várias coisas ruins. Vamos tentar lembrar de algumas aqui de cabeça? O que a mídia está sempre empurrando para nós? Vamos lá, primeira coisa: homossexualismo, destruição da família. Outra coisa: bebida, alcoolismo. Outra: consumismo. Já qual que é o posto está aqui, viu? O Márcio está ocupando porque você já atrasou. Consumismo, ou seja, o tempo todo promoção disso, promoção daquilo, você precisa comprar isso, você comprar aquilo. Violência, o tempo todo é guerra na Síria, é guerra no Rio de Janeiro, é matar não sei quanto, já morreu não sei quanto esse ano, e não sei o que, guerra e morte e assassinato. Eu estava observando poucas vezes a Paraíba é citada no jornal de nível nacional, seja em qualquer canal de emissora, mas quando é citada é uma desgraça. Eu não vi um jornal até hoje dizer das belezas naturais de uma pessoa. Se você já viu, me lembre, porque eu nunca vi. Dizendo, olha, uma pessoa tem praias lindas, o povo acolhedor. Não vejo isso nos telejornais. A Record às vezes, né? Mas não vamos fazer aqui propaganda de emissora. Mas eu quero dizer para vocês que a mídia está o tempo todo tentando fazer, moldar, construir a nossa forma de ver o mundo. E nós precisamos, às vezes, mudar essa ótica, limpar esse bigode. O mundo jaz no maligno, Jesus já tinha dito isso há 2000 anos atrás. Mas ainda existem hoje situações, coisas nesse mundo que vale a pena nós vivermos. Vale a pena nós amarmos as pessoas à nossa volta. Vale a pena nós amarmos o lugar onde estamos plantados. Vale a pena nós queremos lutar por um viver melhor, uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma célula melhor. Porque somos simplesmente inundados com tanto pessimismo, com tanta coisa ruim, que acabamos achando que isso é normal. O problema, querido, que às vezes nós enfrentamos, não está em ver um problema, em ver uma coisa ruim acontecer.
A grande crise, o grande problema é quando começamos a nos tornar insensíveis ao que está acontecendo. Insensíveis àquela situação. O Brasil se preocupa mais com o dedo mindinho que vai ser operado de Neymar do que com a situação caótica de segurança que vive o Rio de Janeiro. Precisamos mudar a nossa ótica. Todos temos uma série de referências que compõem e determinam nossas atitudes. São nossas pressuposições, nossas expectativas, que se referem ao que somos e ao que cremos. Esses fatores determinarão, muitas das vezes, se somos otimistas diante de uma realidade ou pessimistas, se somos alegres ou tristonhos, se somos crentes com fé ou incrédulos, desconfiados, se seremos amigáveis ou totalmente reservados, se seremos corajosos, valentes ou tímidos, covardes. Nos darão apenas um tom de uma realidade de muitos tons. Às vezes o tom que você está vendo na vida é um tom cinza, quando a vida, Deus oferece para nós uma matiz de cores fantástica, e nós precisamos aprender a olhar. A esposa do presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, ela disse certa vez o seguinte: ninguém pode fazer-nos sentir inferiores sem o nosso consentimento. Em outras palavras, usando uma citação do psicólogo Phil McGraw, ele disse: é você quem ensina como os outros devem tratar. Se você acha que é tratado mal, se você acha que as pessoas não têm consideração por você, se você acha que as pessoas não o reconhecem, ou não o admiram, ou simplesmente não são gratos a você, eu quero dizer uma coisa: é você que está ensinando as pessoas a te tratar desse jeito. É como você faz, como você reage. Você ensina a partir da maneira como você vê a vida, é a maneira como você vê, que é o resultado de quem você é. E em quarto lugar, eu quero destacar 5 coisas, porque às vezes nós ficamos diante daquilo que nós já falamos até agora, quando eu disse que o que você é determina o que você vê, o que você é determina como você vê as pessoas, o que você é determina como você vê o mundo. Aí você talvez vá criar uma dúvida na sua mente, talvez até inconsciente, porque você ainda não ruminou todo o assunto que eu estou colocando, mas depois talvez de você analisar todo o assunto, você se pergunte: mas então o que determina quem eu sou? Como eu cheguei até onde eu estou agora? O segredo de melhorar é entender onde você está. Você só vai crescer, querido, só vai melhorar, só vai ter mais intimidade com Deus, só vai melhorar nos seus relacionamentos, seja familiares, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, na faculdade, seja onde for. Você só vai crescer, só vai progredir, só vai tornar uma pessoa melhor, partindo de 2 pressupostos. Primeiro, se você sabe onde você está, e se você sabe onde você quer chegar. Se você não sabe onde está, como você vai saber se está longe ou perto de onde você quer chegar? Mas se você sabe onde está, mas também não sabe onde quer chegar, então, aonde você chegar, chegou. Parece até o discurso de Dilma, né? Não vamos traçar uma meta, porque quando a gente chegar, a gente cobra a meta. Então tem gente que, e o pior ainda, não é só aquela pessoa que não sabe onde está ou não sabe onde quer chegar, é aquela que está satisfeita onde está, está acomodada onde está. Eu quero listar então 5, deixa eu ver aqui, 5 fatores. Eu quero listar 5 fatores que determinam quem somos. O primeiro, a genética. Nós não fugimos dela. A nossa formação, o nosso desenvolvimento de caráter, a educação e a orientação espiritual
eles cumprem papéis importantes, mas algumas coisas não mudam nas pessoas, não importa o que elas passem. Então, às vezes, tem coisas na nossa carga genética que nós não conseguimos mudar. Está inserido em nós, veio conosco, faz parte do nosso ser. Agora, o que nós precisamos fazer então? Vou desprezar isso? Ou eu vou agora, eu não tenho como mudar, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela? Não. Você tem que, se você sabe que a sua carga genética é assim, que você é desse jeito, que você nasceu desse jeito, eu estou falando de carga genética, tá, gente? Não estou falando de caráter, eu não estou falando de personalidade, não. Você tem que analisar a sua carga genética no sentido de, por exemplo, tem coisas que eu vejo um atleta fazer que eu nunca vou fazer. Eu nunca vou fazer. Hoje eu tenho até pedalado muito pouco, mas na época que eu pedalava quase toda semana, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu ficava olhando. Uma vez eu assisti aquela competição chamada Tour de France, onde os atletas competem 21 dias. Só descansam 3 vezes. Todo dia eles pedalam cerca de 200 a 400 quilômetros por dia. Eles sobem montanhas numa velocidade maior do que eu desceria elas. E eu falei, Jesus, é carga genética isso. Não adianta eu agora cismar de querer ser um exímio ciclista, eu não vou conseguir. Então a carga genética vai influenciar quem nós somos. E o que você precisa fazer? Pegue aquilo positivo que a tua genética, o teu gene trouxe para você. Aquilo que você é bom em fazer. Explore isso. Supere aquilo que você não é muito prendado a fazer. Então aquilo que você é bom na sua, que trouxe no seu DNA, que você herdou dos seus antepassados, invista nisso. Você vai ver que é uma bênção. Amém? Segunda coisa. Não é amém tão xoxo, né? Mas eu sei que vocês estão anotando aí. Segunda coisa que determina quem somos é a nossa autoimagem. O poeta T.S. Eliot fez a seguinte observação: metade do mal que se faz a este mundo é devido a pessoas que querem se sentir importantes. Elas não são mal intencionadas, em última análise, são consumidas por uma luta sem fim para ter bons pensamentos sobre si mesmas. Elas têm uma autoimagem que precisa ser construída acerca de si mesma, e isso vai determinar quem ela é. Então a pessoa, ela luta muitas das vezes para ser aceita, ela luta para se sentir melhor, ela olha para si mesma e não consegue ver nada de bom, então ela quer melhorar a cada dia. Você vê isso, vou dar um exemplo aqui: pessoas que fazem verdadeiro culto ao corpo, pessoas que às vezes malham tanto, elas olham para o espelho e não conseguem ver uma pessoa bonita. Outra análise da autoimagem é aquela, quantas vezes vocês já ouviram histórias de mulheres, poucas vezes homens, mas tem homens também, que sofrem de anorexia, que a pessoa olha para o espelho, já é magra, mas se vê magra, se vê gorda, e aí para de comer, e aí vai definhando até aqui, muitas vezes morre. Quantas vezes é o oposto? A pessoa só se sente bem, só sente que se satisfaz comendo, e aí explode. Então, querido, a nossa autoimagem vai determinar quem somos, como você se vê. É uma história aqui que todos nós vimos, ele já faleceu, mas demonstrou ser uma pessoa totalmente insatisfeita com a sua autoimagem. Era Michael Jackson. Claro, fez de tudo para mudar a cor, para mudar as feições, para mudar o cabelo, para mudar tudo que ele era. Ele não se aceitava do jeito que ele tinha vindo ao mundo. E isso acabou levando ele a falecer. Então, nós precisamos trabalhar a nossa autoimagem para termos uma autoimagem, muitas das vezes, realista, mas de forma linda. Sabemos que Deus nos criou desse jeito, se Ele nos criou desse jeito, nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Às vezes nós estragamos a construção de Deus, né? Nós tratamos mal.
do tempo do Espírito Santo, mas Ele nos criou de forma linda e perfeita. Tem uma história muito legal que eu gosto de contar. Diz que, deixa eu ver se eu acho aqui, eu também perdi um pouco. Sim, diz que nessa história que um certo juiz famoso estava caminhando pela rua e quando ele olhou para trás ele percebeu que uma garotinha o estava seguindo. Quando a garotinha deu meia volta e começou a pegar novamente o caminho de casa, aquele juiz chamou ela e disse: minha filha, quando sua mãe perguntar onde você estava, diga para ela que você caminhou ao lado de um juiz famoso. Aí a menina falou: está bem. E segura de si, ela disse para ele: senhor juiz, quando seus amigos perguntarem aonde o senhor esteve, diga a eles que o senhor caminhou ao lado de uma garotinha. Pense na certeza de uma autoestima, de uma, sabe, de uma personalidade consciente de quem era. Então, às vezes, nós nos diminuímos e a tua autoestima, querido, vai determinar quem você é. Então, você não pode se colocar, se supervalorizar acima do que você é, mas também não se inferiorize abaixo daquilo para o qual Deus te criou. Amém? Amém. Terceira coisa que determina quem somos são nossas experiências pessoais. E diz uma história que uma vez um grupo de pessoas numa cidade se reuniram para dar orientações a um jovem que cuidava das ovelhas naquele lugar. Não é ovelha de igreja não, tá gente? Era um animalzinho, ele era pastor, mas era pastor da ovelha bichinho. E aquelas pessoas foram orientá-lo, porque ele nunca tinha cuidado de ovelhas, e foram dar dizer para ele. E disseram para o rapaz assim: olha, quando vier um lobo e vier atacar as ovelhas, você grite alto: lobo! E nós viremos te ajudar, viremos com armas, com facas para proteger as ovelhas. E o rapaz: está certo. No dia seguinte, o rapaz estava tomando conta de seu rebanho, quando viu um leão se aproximando, e ele começou a gritar: leão, leão! Mas ninguém apareceu. E o leão então matou muitas ovelhas, e o pastor ficou desesperado. E quando ele encontrou com as pessoas da cidade, ele disse: por que vocês não vieram quando eu chamei? E eles disseram: não existe leão por aqui. E o jovem respondeu: sim, existe, ele veio, matou muitas ovelhas, e eu gritei: leão, leão! E as pessoas disseram: ah, era para tu gritar louco. Não é. Querido, às vezes nós estamos vivendo a mesma situação em nossas experiências. Às vezes queremos que as coisas aconteçam do jeito como queremos que elas aconteçam. Só que alguma coisa é diferente, eu não aceito. Eu não aceito. De repente você sai da igreja, vai para outra igreja, chega lá na outra igreja, ela não é retangular. Ela não tem 4 paredes, ela não tem cadeiras, ela não tem culto, ela é diferente. E aí você diz: não é desse jeito. Não é assim que nós devemos cultuar a Deus. A igreja tem que ser retangular, com cadeiras, e o culto tem que ser desse jeito. Porque as coisas são diferentes, as suas experiências mudaram, então as coisas não podem funcionar daquele jeito. Quantas vezes você já foi de outras células e as pessoas, você diz: não, na minha outra célula não é assim. E as experiências estão determinando quem você é. Então as nossas experiências, muitas das vezes, elas podem trazer crescimento para nós, podem trazer, sabe, fracasso. Depende de como você as encara. Quantas vezes as experiências que você viveu na sua vida foram dolorosas, mas elas fizeram você chegar onde você está.
Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele pega as nossas piores experiências, as nossas maiores mazelas, e transforma em bênçãos para a nossa vida. Muitas das vezes nós precisamos parar e pensar naquilo que estamos vivendo, que nem sempre são coisas ruins. A experiência que o povo de Israel teve antes de atravessar o Mar Vermelho foi uma experiência ruim, ficar acuado vendo o exército inimigo se aproximar, mas isso proporcionou a experiência maravilhosa, fantástica de atravessar o Mar Vermelho aberto. Nunca ninguém viveu antes essa experiência e nunca ninguém viveu depois. Foi única. Deus, Ele está desejoso de fazer você experimentar coisas únicas, e muitas das vezes você não quer, porque as coisas únicas, elas têm um preço a ser pago. Poderia citar aqui inúmeras histórias bíblicas de experiências de pessoas fantásticas que influenciaram a vida deles, o ministério deles, que aos nossos olhos pareciam ser coisas maravilhosas. Eu lembro-me de uma que eu quero só falar para vocês. Acho que ninguém aqui teve a experiência de ver Jesus vamos dizer, em carne e osso, né? Assim, visível ao seu lado. Tem 3 homens na Bíblia que tiveram essa experiência antes de Jesus nascer. Jesus está do lado deles. Era a personificação do Filho de Deus. Só que para ter essa experiência, o lugar que Deus escolheu para eles terem essa experiência foi fantástico. Foi dentro de uma fornalha. Às vezes você pede: Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero ter experiências espirituais contigo. Cuidado, Ele pode escolher lugares bem exóticos para você ter essa experiência. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a fornalha como local onde Jesus resolveu passear com eles. Eu não sei como vai ser com você, mas esteja preparado para elas, porque as suas experiências vão determinar quem você é. A quarta atitude que eu destaco é as nossas escolhas baseadas nas nossas experiências. Mais importante do que escolher as nossas experiências é decidir qual será a nossa atitude a partir delas, querido. Você está vivenciando hoje a experiência de iniciar um treinamento todo domingo pela manhã. O que você é, como você vai reagir a essa experiência é que vai determinar no futuro suas atitudes. Quem você será lá na frente, como você vai chegar até lá, é como você reage a essas experiências. Às vezes nós queremos escolher só experiências boas, mas nós não temos esse poder. Às vezes vivemos experiências desagradáveis, que são, sabe assim, impossíveis de evitar. São inegociáveis. Nós vamos viver essas experiências. A experiência de se sentir cansado faz parte da natureza humana. A experiência da dor de perder alguém faz parte da natureza humana. A experiência de passarmos às vezes por privações, por crise, por doença, são inevitáveis muitas vezes. Agora, como nós reagimos a essa experiência que vai determinar quem somos. Independente das nossas perspectivas, se a nossa perspectiva é boa ou má, positiva ou negativa, promissora ou desconfortável, ampla ou restrita, somos nós que escolhemos. Talvez você não escolha a sua experiência, mas você tem o poder de escolher suas atitudes em relação às suas experiências. Alguém lhe ofendeu? Como é que você vai reagir a isso? Você tem o poder de decidir. Quando aquela multidão chegou para Jesus, tudo enfurecida, eu fico imaginando, querido, quando você se depara com uma realidade de pessoas enfurecidas, essas pessoas não estão dispostas, primeiro, a raciocinar. Pessoa com raiva não raciocina. Segundo, elas não estão dispostas a te ouvir. Terceiro, elas não se compreendem.
Quando aquela multidão chega para Jesus arrastando uma mulher e disseram para ele: Senhor, ela foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés manda que nós devemos apedrejá-la, o que o Senhor decide? O que Jesus ia fazer naquela hora? Se Jesus dissesse: meta a pedra nela. Na mesma hora ia surgir uma turba dizendo: quebrou a lei romana, merece ser preso. Porque a lei romana dizia que só quem pode condenar a morte é o governo romano, o império. Se Jesus dissesse: não apedreje, iriam dizer: quebrou a lei de Moisés. E agora? A decisão era, a experiência foi imposta, mas a decisão era dele, a atitude era dele. O que ele fez? Abaixou, foi escrever no chão, deixou a multidão se acalmar, deixou eles ficarem no ponto que eles podiam raciocinar, no ponto que eles podiam ouvir. E aí então Jesus levanta: bem, agora eles estão capazes de me ouvir, agora eles são capazes de raciocinar, são capazes de refletir. Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque se Jesus dissesse essa frase também, no momento em que eles chegaram, no momento em que cobraram de Jesus uma tomada de decisão, se Jesus dissesse: está certo, silêncio, quem não tem pecado atire a primeira pedra, meu amigo, iam apedrejar até Jesus. Que a primeira coisa que nós fazemos diante de um conflito, diante de uma exposição a uma crise, a uma situação dessa, quando alguém te confronta, a primeira coisa que você vem na sua mente, pode acreditar nisso, você sabe disso, o primeiro sentimento que vem é: eu não mereço isso. É ou não é? Eu sou inocente, eu não mereço isso que estão fazendo comigo. Só que muitas vezes merece até pior. Como é que você vai reagir? Teve líder que mandou mensagem para mim: não vou com recalque. Na hora vem aquele pensamento, está me confrontando, dá vontade de dizer: então vá, indo dos infernos. Não é a carne que fica logo com raiva, né? Mas o líder disse: não vou com recalque. Eu disse: tudo bem, não, você não é obrigado a ir, querido. Quem disse para você que você é obrigado a ir? Longe de mim se eu obrigar você a ir. Eu não vou impor isso a você. Agora, como é uma decisão, porque eu sei que tem irmãos aqui que às vezes não poderão vir por doença, por motivo de trabalho, por motivos alheios à sua vontade, eles foram impostos, e quando algum motivo que lhe obrigará a não vir, lhe for imposto, você vai tomar a decisão. Mas essa pessoa tomou a decisão sem motivo algum, o motivo era dele, ele não queria vir. Então eu também tenho uma decisão. Eu falo: bem, eu já comuniquei que aquele que não quiser participar do recalque, por livre espontânea vontade, ele também não poderá liderar a célula. Agora, não sei como ele vai reagir a essa crise, vai ter uma outra reação. Então, querido, eu quero dizer para você que as nossas atitudes são escolhidas. Você não pode dizer: eu sou grosso, eu sou estúpido, porque eu sou assim mesmo. Não, você é mal educado. Você tomou a decisão de ser grosso. A sinceridade é uma coisa, a agressividade é outra. Porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas a receberem a agressividade, quando você é sincero, elas também recebem com agressividade. Mas cuidado com a sinceridade. Tudo exacerbado, tudo exagerado, traz consequências muitas vezes exageradas. Então, reflita, pense, tome a decisão de escolher a atitude que você quer fazer, né? Tomar. E quinta e última atitude que determina quem sou são minhas amizades, meus relacionamentos, as pessoas com quem eu convivo. Eu vi há algum tempo atrás uma tirinha de quadrinhos. Não sei quantos já. Eu sempre gostei muito das historinhas de Charlie Brown. Não sei quantos conhecem Charlie Brown. Tem aquele cachorrinho Snoopy. É legal, eu gosto muito porque é uma tirinha de desenho de criança, mas feita para adulto. As
coisas que acontecem ali são coisas para adultos, a compreensão de adultos. E numa dessas tirinhas, Charlie Brown estava recostado numa parede, com a mão no queixo, com a aparência de quem estava se sentindo muito infeliz. E aí a sua amiga Lucy aparece e diz para ele: deprimido de novo, Charlie Brown? E ele respondeu: sabe qual é o seu problema, Lucy? E ela pergunta sem esperar pela resposta: o seu maior problema é que você é quem você é. Ela diz para ele: o seu problema é que você é quem você é. E ele responde: bem, o que é que eu posso fazer? E ele suspira e ela diz: não tenho a pretensão de dar conselhos, apenas chamei a tua atenção para o problema. Às vezes, querido, nós estamos vivendo crises porque somos quem somos. Não é porque alguém fez algo a você. Às vezes a nossa tendência, quando a gente vê uma pessoa abatida, cabisbaixo, triste, chorando, angustiada, você pergunta logo: o que aconteceu? Às vezes não aconteceu nada. Às vezes ela está daquele jeito porque ela é quem ela é. Ela é assim. Quantas vezes nós já nos acostumamos com pessoas que têm jeito diferente da gente? Tem pessoas que é todas assim, e outros que já são mais introspectiva, mais centrada em si mesmo, mais calada. Na condição, muitas vezes, de pai, mãe, precisamos tomar cuidado, e sempre procuramos tomar cuidado com os amigos de nossos filhos, não é verdade? Às vezes nós ficamos olhando, querendo saber as amizades deles, com quem eles andam. Sabemos que pessoas positivas e de boa índole ajudarão nossos filhos, enquanto pessoas negativas de caráter duvidoso serão prejudiciais. Pessoas próximas, querido, podem nos influenciar. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava num ambiente de oficina, aonde se falava em coisas de oficina, de trabalho, de insatisfação, de crise. Eu lembro que falávamos de greve, temos que fazer greve para ganhar mais, e não sei o que. Esse era o assunto que permeava o ambiente. Depois que eu fui trabalhar em outro lugar, e eu já estava chegando aí nos meus 18 anos, era um ambiente de pessoas, de homens, um escritório calmo, de pessoas casadas, um estava se preparando, aliás, dois estavam se preparando para casar, pessoas que haviam feito, alguns tinham feito faculdades, outros tinham feito curso técnico, e eu percebi que a influência mudou e o meu diálogo mudou. Eu já comecei conversando com Simone sobre casamento. Por quê? Porque eu vivia num ambiente onde todos falavam de casamento, todos falavam de se preparar para casar, todos falavam de casa, de comprar casa, de mobiliar a casa, de não sei o que. E esse era o ambiente. Por quê? O meio começa a influenciar a pessoa. O que faz uma pessoa quando se converte? Quem lembra como era antes de se converter? Boca suja. Lembra quando você falava tanto palavrão? Você falava 10 palavras, 12 era palavrão. Era um pensamento torpe. Porque as amizades eram assim. Você vivia com pessoas que falavam às vezes palavras sujas. Você vivia num ambiente de promiscuidade. Às vezes você vivia num ambiente de vício, de bebidas, de cigarro, de pensamentos ruins, num ambiente de traição, num ambiente complicado. Aí começa, você às vezes quando se converteu, você ficou preocupado. Como é que eu vou me converter desse jeito? Falando igual o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, eu só penso em fazer o mal, miserável homem que sou. Só pensar um pouquinho aí. Mas daqui a pouco tempo dentro da igreja, você começou a dar a paz do Senhor, paz do seu irmão. Se em algum momento na rua saiu um palavrãozinho, você já, ai meu Deus, você já se sentiu mal em falar aquela palavra, já doeu em você, você fica, devia ter falado aquilo. Por quê?
igreja, as pessoas, os irmãos, começaram a influenciar você. Alguns conselhos. Então, somos quem somos também devido ao meio. Quer fazer uma experiência? Pega um adolescente, pega uma criança e coloca essa criança sozinha. Ali, ó, ali, né? Filha de peixe, peixinho aéreo, brincando sozinha. Eu só descobri que ela está ali porque eu olhei. Não ouvi nada dela, não ouvi um barulhinho, nada. Ela geralmente é calminha mesmo, né? Não sei, no caso. Agora, pegue 5, 6 crianças e bote junto aqui. Né? Quer ver? Pegue a pequena de Jaca. Cadê Jaca? Pegue a pirraia de Jaca. Junte umas 3 de Bruna. Não, eu vou levar estéreo isso aí. Mas juntar Sari um estéreo, não, estéreo é a estériozinha de Jaca. Com mais quem, Jesus? As duas de Aniele, principalmente a menor, Ruth. Pirraia de Tiba. Os dois pirrainhos de Tiba. Tiba está aí? Tá não, né? Jesus amado, né? A gente já tem que parar a aula aqui, porque eu está solto. Fora algumas outras aqui que eu não lembro agora, que a mãe está calada aí para não falar nada. Né? Há uma influência. Pegue o ônibus na saída do horário de colégios. Se você pegar um adolescente sozinho dentro do ônibus, ele está lá calado na dele, ouvindo o celular, mexendo lá. Agora, se tiver mais de 3, 4 adolescentes, vai zoado dentro do ônibus, parece uma multidão, parece no meio da torcida. Por quê? Vira uma turma. Eu fui pregar numa igreja semana passada, né? Semana passada, retrasada. E agora semana passada, porque amanhã que é semana que vem. Aliás, é hoje, é domingo. Meu Deus, eu estou perdido no tempo. Hoje é domingo. E encontrei um casal que tinham vindo do Rio de Janeiro também. E eu estava conversando depois do culto com o marido. E ali, a gente rindo, brincando, lembrando do Rio de Janeiro. Aí o pastor da igreja chegou e disse: meu Deus, quando 2 cariocas se juntam é essa festa. E a gente estava rindo muito. E de repente chega a esposa, que também era carioca. Aí o pastor da igreja disse: vou sair de perto. E quando 2, 3 cariocas se juntam, já é arrastão. E aí a festa aumentou. Então, querido, às vezes a amizade faz isso. Quando você está num ambiente onde você não conhece ninguém, você fica calado. Mas quando junta várias pessoas, é aquela festa. Vai influenciando você. Você acaba. Quantas vezes você não tomou uma decisão baseada na história que algum amigo te contou, que ele tomou a decisão assim assado, e você está vivendo aquela mesma situação e você começa então a querer imitar a decisão que ele tomou e quer tomar a mesma decisão. Ah, meu amigo, eu lembrei agora, meu amigo passou por isso e ele fez isso, eu vou fazer também. E às vezes quando ele fez deu certo, mas quando você faz não dá. Porque você é outra pessoa, a realidade é outra, o problema é outro, a complicação de tudo vira outra. Então, querido, muitas das vezes nós precisamos entender isso e não permitir que essas atitudes simplesmente nos dirijam, elas moldam, mas todas elas juntas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você ainda tem o poder de decidir. A decisão é tua. É por isso que a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiz isso errado, eu não aceitei Jesus por causa da influência dos meus amigos, ou por causa do meu gene, da minha genética, ou por causa, sabe, de situação disso ou daquilo. Não, você vai ser responsável diante de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: a maneira de ver os outros vão determinar o tipo de pessoa que você é. Não pare de tentar melhorar, não finja e não tente fugir dessa realidade.
Você foi feito e criado por Deus e trazido à existência até aqui, esse momento que você está hoje, para se relacionar bem com os outros, para desenvolver esse relacionamento, para gostar de gente. Aprenda isso. Diga isso para você mesmo. Eu gosto de gente. Deus te fez para se relacionar com gente, não com bicho. Você pode ter um bicho, você pode criar bicho, mas você foi feito para amar pessoas, se relacionar com gente. Amém, querido?